Boa noite mais uma vez, todos que chegaram um pouquinho depois aí do início do culto. Nós estamos falando sobre alegria e chegamos no último mês, nas últimas 3 pregações. Esta é a antepenúltima e tem mais 2 domingos aí, terminaremos a nossa série sobre alegria. E temos visto em todos estes estudos, em todos esses encontros, que de fato o cristão ele tem motivos já para se considerar alguém alegre, e ao mesmo tempo em que ele é convocado pelas Escrituras a desenvolver um tipo de alegria que talvez seja muito diferente do conceito de alegria aí fora. E é isso que nós estamos vendo. E o que nós vamos olhar hoje é um desses tipos de alegria que nós temos que desenvolver, que é uma alegria mais de mutualidade, de irmãos em Cristo. E para isso olharemos finalzinho do primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios e o capítulo 2 também dessa carta. Então abram lá as tuas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, e depois olharemos o capítulo 2 também. Imagine você fazendo parte da igreja de Corinto. Obrigado. Uma cidade portuária, com muita gente indo e vindo, passando por ali, muitos contratempos, problemas, uma cidade difícil, até porque você tinha um verbo que foi cunhado ali, que é korintianizomai, em grego, que é viver como um corintiano. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? E de fato, viver como um cidadão de Corinto era viver de maneira bem desregrada, de maneira promíscua e ilícita. Então, este verbo, né, é viver como um cidadão de Corinto. E Paulo passou por essa cidade numa das suas viagens missionárias, fundou uma igreja ali. Mas como Paulo fundava igrejas e depois seguia viagem, ele passa um tempo ali em Corinto e ele segue viagem. Então. Mas ele nunca deixou de ficar interessado pelo que acontecia nas igrejas em que ele fundava. Pelo contrário, ele fazia questão de sempre manter informações do que estava acontecendo ali. E Paulo faz isso lá em Corinto por meio de alguns informantes que eles tinham ali, né? Que ele tinha ali, informantes oficiais, alguns da casa de Chloe, que prometeram uma família ali, e outras pessoas que eventualmente mandavam cartas de como estava a situação ali da igreja. Até que Paulo, então, resolve escrever uma carta para aquela localidade. Imagine você, um apóstolo passa pela sua cidade, funda uma igreja, sai em viagem e finalmente, depois de tanto tempo, você recebe uma carta. A igreja se reúne, então, toda animada para ler aquela carta, empolgada, juntos, assim. Paulo está escrevendo uma carta para a gente, finalmente, depois de tanto tempo que ele está em viagem, a gente até esquecida, ele está escrevendo uma carta. Aí, quando eles começam a abrir a carta, é uma paulada atrás de paulada. E Paulo falando, o texto que o Vini leu hoje, né, um dos exemplos, né? Paulo fala, a reunião de vocês mais faz mal do que bem para vocês. Imagina o pessoal chegar para a ceia, tinha gente que chegava ali para a ceia e não tinha mais pão e vinho. Então já tinha encharcado. Quem que entende essas coisas aí? Isso, é sempre bom alguém que entende disso, né? Entortado o caneco. Tinha comido tudo pão ali, não tinha pão ali. Por causa de brigas ali, um outro irmão estava atacando o Paulo, levando para o tribunal por causa de problemas, estava tendo litígio entre irmãos. Você tinha divisões na igreja, gente que fazia um churrasquinho não chamava os outros porque não é do meu grupo, e onde já se viu. Pessoas não sabiam conviver, porque alguns comiam carne, outros não, e aí não sabiam conviver juntos, e alguns achavam que podia comer carne sacrificada, outros não. Enfim, você tinha vários tipos de briga ali em Corinto. Era uma igreja muito problemática. O que faz Paulo escrever uma carta muito dura. Cada capítulo que você lê de 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo escreve, é uma crítica a algum tipo de problema que eles estão enfrentando. E assim, é difícil até elogios no meio da carta. Uma carta muito dura que Paulo escreve. Mas depois ele reconhece a dureza dele. Ele vai dizer no capítulo, a gente vai ler um trecho já de 2 Coríntios, que no começo ele até se arrependeu de escrever aquela carta. Ele mesmo diz isso.
Teve um tempo que eu achei assim, nossa, eu acho que eu fui duro demais. Mas depois ele viu que era necessário. E na segunda carta aos Coríntios, que não é a segunda carta que ele escreveu para esta igreja, mas é a segunda que nós temos registrada, a outra ou as outras, talvez 2 ou 3 cartas que ele tem escrito para essa igreja, a outra ou as outras se perderam, o que mostra que não é tudo que Paulo escrevia também que era inspirado por Deus, é só aquilo que foi preservado de fato aqui como escritura. Mas então ele escreve segundo ao Coríntios, uma carta posterior, fazendo muita referência àquela primeira carta que ele havia escrito. Ele diz assim, então, no versículo 23 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Por enquanto, até aqui só para eu dar um pano de fundo, e depois olharemos de fato para o capítulo 2 até o versículo 11. Tá? Paulo estava então num dilema. A carta foi tão pesada, a igreja tinha tanta coisa para mudar, estava tão complicado a vida daqueles irmãos, que Paulo falou assim, eu não estou nem querendo passar aí. Eu sei que vai ser pesada a minha visita, vai ser difícil a minha ida para vocês, porque vocês têm muita coisa para mudar. Está muito complicado. É bom lembrar sempre, né, que a igreja ali de Corinto, quando Paulo escreve a primeira carta, tinha aproximadamente 4, 5 anos de existência. E Paulo chega no capítulo 3, por exemplo, da primeira carta, e diz assim, já era para vocês serem maduros, adultos em Cristo, mas eu estou lidando com criancinha ainda. Gente, vocês não amadurecem, vocês não crescem, vocês não conhecem a fé, vocês não aplicam aquilo que vocês conhecem, vocês não desenvolvem o ministério na igreja. Tá difícil a convencer. E aí isso criou esse dilema no coração dele. Tipo assim, eu vou, não vou, eu passo lá, porque a visita vai ser difícil realmente ali. E é por isso que ele escreve, né? Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Ele estava bravo com o pessoal ali, diante do pecado daquela igreja. Imagina, você começa uma igreja, funda uma igreja, um trabalho, passa um tempo ministerial ali, sai de viagem, quando você recebe notícia, tá tudo errado. Imagina a reação de Paulo diante disso. Ele estava bravo, realmente. E aí ele queria poupar estes irmãos. Mas ele diz assim no versículo 24, não que tenhamos domínio sobre sua fé. Então, no fim das contas, né? Cada um é obrigado a desenvolver a sua fé. Eu não posso ser responsável por ninguém. Você tem que desenvolver, todo mundo é adulto, tem que desenvolver a fé. Mas Paulo diz que ele cooperava com eles para que tenham alegria. Pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Paulo, então, vai dizer, né, nessa introdução à nossa mensagem, que o que Paulo desejava, de fato, ver naqueles irmãos era uma vida de alegria. E para isso, Paulo diz que ele era um cooperador com aqueles irmãos. Para que juntos, né, essa palavra cooperador é a ideia de alguém que trabalha junto com o outro. Alguém que faz uma obra em conjunto com o outro. Juntos ali, estamos na caminhada, Paulo diz, para promover a alegria de vocês. O que Paulo quer mostrar aqui para os irmãos de Corinto é que aquilo que ele escreveu, aquelas exortações, eram necessárias para promover a alegria deles. Assim como o perdão, se de fato alguém recebeu aquela mensagem como deveria receber, também vai produzir alegria. Então essa é a estrutura do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, que nós vamos ver em primeiro lugar. Paulo vai mostrar como a exortação, que é fruto do amor, ela visa produzir essa alegria, que ele queria produzir essa alegria na vida dos irmãos. E depois, do versículo 5 até o versículo 11, Paulo então vai dizer que o perdão, que também é concedido motivado pelo amor, tanto a exortação quanto o perdão também é concedido motivado pelo amor, também visa a produção de uma vida de alegria. Então, o objetivo de Paulo é cooperar com estes irmãos para que eles tivessem alegria. E para isso era necessário duas coisas. Era necessário uma exortação e depois, consequentemente, um perdão. E é sobre isso que ele vai falar. Dá uma olhada então no versículo 1 até o versículo 4. Eu vou ler esse trecho, depois do 5 ao 11, segunda etapa. Versículo 1 a 4 então diz assim: Por isso, resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês, a quem tenho entristecido?
Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Perceba então o que Paulo está mostrando para eles aqui é que ele fez o que fez, ele escreveu o que escreveu, para que eles participassem da alegria de Paulo. Agora a gente tem que entender o que ele quer dizer com esta expressão, participar da alegria dele, porque senão parece alguém muito arrogante e dizendo assim, né? Toda a igreja deve proporcionar a minha alegria. Tá? Nós sabemos que, obviamente, quando Paulo diz na própria carta aos Coríntios, né? Seja meu imitadores porque eu sou de Cristo, ou seja, o objetivo dele, o estilo de vida que ele queria passar para a igreja, não era um estilo de vida pautado no que ele queria. Não era um estilo de vida baseado ali nos seus caprichos, nos seus desejos. Como se a igreja tivesse ali para satisfazer as suas alegrias, porque todo mundo tinha que fazer a sua vontade para que ele fosse alguém alegre. Este minha alegria ali, ele queria mostrar para aqueles irmãos que havia um estilo de vida, e há um estilo de vida, que o cristão deve viver, e nesse estilo de vida o cristão vai encontrar a plena alegria, a satisfação da sua vida. O que Paulo está dizendo é que pode parecer que levar o outro para o tribunal vai te dar um tipo de prazer. Pode parecer que formar um grupinho na igreja possa dar um ar de superioridade, uma falsa alegria. Pode parecer que chegar antes e comer toda a ceia antes e não esperar para os outros possa te dar uma alegria. Pode parecer isso. Pode parecer, mas no fim das contas, ele quer apresentar uma alegria da qual eles ainda não conheciam, não estavam vivendo, que é o estilo de vida do cristão. É aquilo que Cristo veio oferecer. Não é à toa que o próprio Cristo diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, uma vida satisfeita, uma vida plena, uma vida contente. Não é um cristianismo que você fica assim, eu sou cristão, mas a minha antiga vida tinha tantas coisas boas, às vezes eu tenho saudade, às vezes eu queria viver uma coisinha diferente. No fim, é uma vida que vai te satisfazer completamente e vai proporcionar uma alegria que você nunca teve antes. A ponto de podemos dizer claramente que se alguém ainda não sente essa alegria e não tem uma alegria no cristianismo completa, ou a pessoa ainda não é salva, ou ela ainda está vivendo como os crentes de Corinto, flertando com a antiga vida. E se este é o seu caso, as palavras de Paulo vai servir para nós nessa noite. Então é para isso que ele está escrevendo. Mas ele diz, eu não quis fazer uma visita para vocês, porque eu sabia que a minha visita ia causar tristeza. Agora imagine só, você passa tanto tempo sem ver algum irmão seu. Tanto tempo. E aí você vai fazer uma viagem e rever alguém ali que você faz tempo que não via. Você chega lá e descobre que a vida dele está tudo destruída. Está cheio de problemas, tomou decisões erradas, brigou com todo mundo, terminou o casamento, não vê mais os filhos. Você queria ver seus sobrinhos e nem vê mais. Porque você descobre que a vida dele está assim um caos. Brigou no trabalho, foi tá tudo assim. Aí você pensa, uma visita que era para ser aquele motivo de alegria, de estarmos juntos novamente depois de tanto tempo e compartilhando as bênçãos, as vitórias, as alegrias em Cristo. Na verdade, uma visita que só causa tristeza por causa daquela situação. Então Paulo fala assim, a gente está um tempo sem se ver e por isso que assim, eu nem desejo ver vocês. Porque eu queria, na verdade, compartilhar a alegria com vocês e não tristeza. É por isso que ele diz, eu resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. E aí ele faz uma pergunta meio que retórica no versículo 2, né? Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Paulo dizendo assim, ó, gente, eu fundei essa igreja, passei um tempo ensinando vocês, o que eu queria era sair de viagem, missionário, plantar outras igrejas, e voltar e ter notícias alegres de vocês. Agora, quem que vai me alegrar se não vocês? Agora, se eu tenho que estar aí para entristecer vocês, o nosso relacionamento vai ficar assim, muito difícil. Embora estas exortações que ele está passando sejam necessárias, porque é fruto, como ele vai escrever mais para frente, de amor.
Então, ele diz no versículo 3, escrevi como escrevi, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. É como se Paulo estivesse... Aliás, o pessoal acusava Paulo, né, de falar assim, ele é muito duro nas suas cartas. E Paulo fala, eu sou duro mesmo. Eu sou duro na carta porque eu espero que a carta seja como aquele remédio que você já vai entrando com um tratamento, para que quando de fato Paulo estivesse ali, alguma coisa já tivesse mudado. Para que ele não precisasse falar tudo aquilo presencialmente. Para que quando ele chegasse, aquele que levava para o tribunal já não estivesse levando mais. Aqueles grupinhos da igreja já tivessem desfeitos e todo mundo fosse um em Cristo. Aquele que se achava o máximo por falar em línguas e tudo mais, colocasse no seu lugar e entendesse que não é superior aos outros. Então, Paulo escreveu uma carta tão dura para eles, dizendo assim, quando eu for, eu espero que essa carta faça o efeito que ela deveria fazer. E encontre corações dispostos a olhar o que eu escrevi, se identificar ali e mudar, para que quando eu for, possamos desfrutar da alegria novamente. Ele continua, estava confiante de que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Eu imagino Paulo recebendo notícias, né, da casa de Chloe e outras cartas que ele recebia, né? E ele pensava, bom, agora vamos ver, né? Deve ter mais conversões na igreja, deve ter tido mais batismos. O pessoal deve estar fazendo um trabalho com criança numa comunidade ali perto, lá em Corinto. Deve estar tendo algum projeto social na igreja. Vamos ver o que eles estão fazendo, assim, né? Deve ter um pregador a mais que alguém treinou ali. Deve ter gente mais dando aula de escola dominical ali da igreja. Vamos ver o que está acontecendo. Eles ampliaram, tem mais pequeno grupo no meio da cidade. Vamos ver o que está acontecendo. Aí ele começa a olhar. Não era a expectativa dele. Não eram essas notícias que ele queria ouvir. Mas, de fato, né, ele estava confiante de que ia partilhar um pouco de alegria. Mas não foi isso que ele passou e que ele leu. Versículo 4, ele diz, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, para não entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Paulo está dizendo, não acho que eu gostei de escrever uma coisa dessa. Ninguém gosta de exortar o outro. Aliás, uma das coisas mais difíceis que nós temos como cristão é justamente isso. É por isso que o pessoal gosta de passar tudo para o pastor, né? Quando tem algum problema, fala assim, você precisava conversar com fulano. Por quê? Porque ninguém gosta disso. Aí passa tudo para mim, né? Você, você tem como se conversar com lá, né? Tá precisando de uma conversinha, ou precisando de uma visita, né? Mas não vem não, né? Papel de todo mundo. A Bíblia fala que todo mundo tem que exortar uns aos outros, mas não é algo legal realmente de fazer. Não é algo que você, vem aqui, eu preciso apontar um erro na sua vida. Ninguém fica tão contente em fazer isso. Na verdade, a gente fica temeroso porque a gente sabe que a gente está mexendo com um coração que, no fim das contas, é orgulhoso. O nosso coração é orgulhoso. Aliás, ninguém gosta de estar do outro lado também. E quando alguém chega e fala assim, vamos conversar um pouquinho ali no canto, você, o que eu fiz? Né? Porque só acontece, é só quando tem coisa ruim, né? Lembra, um aluno, quando é chamado na diretoria, ele nunca pensa assim, né? Acho que o diretor vai me elogiar, né? Eu estou sendo um bom aluno, acho que ele vai, no fim, ele vai dar um elogio, né? Fazer, vamos lá na diretoria, ele já, o que eu vou dizer lá em casa, né? Essas situações não é legal nem para quem exorta e nem para quem é exortado. Exortar é difícil, você chegar e mostrar o erro para a pessoa e falar tudo que a pessoa precisa mudar. E ser exortado também é difícil por causa desse nosso coração orgulhoso, que a primeira reação é dizer assim, não, veja bem, não é bem assim. É aquela primeira reação que as pessoas têm. Por isso que isso tem que ser feito do jeito certo, como, por exemplo, Gálatas 6:1 vai dizer. Paulo diz assim lá em Gálatas, né? Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, e ele fala vocês, para a igreja, os maduros da igreja, vão lá e vão repreender, vão exortar ele com, primeiro, mansidão. Depois ele diz assim, e cuide-se, para que vocês também não caiam. Aquele que exorta não pode se colocar como o superior, dizendo assim, vem aqui, eu que sou perfeito. Eu que não tenho lutas, eu que não tenho problemas, vou mostrar todos os seus problemas, todas as suas falhas, todos os seus pecados. Não é assim que a gente exorta. A gente exorta dizendo, vem cá, eu tenho as minhas lutas, eu tenho minhas dificuldades.
e pela graça de Deus, a gente está tentando mudar e tudo mais. Eu queria te ajudar também a mudar, porque eu tenho identificado que você também tem lutas e dificuldades. Então nós fazemos isso com mansidão e sabendo que no fundo somos companheiros de jornada. O que Paulo está querendo mostrar é isso para eles. Eu não estou escrevendo uma carta porque eu gosto de fazer isso, de expor o problema de vocês, de deixar registrado. Então, imagine se a igreja soubesse, né, que não sei se eles tinham consciência ou não, de que aquela carta ia ser inspirada por Deus e ia estar na Bíblia até hoje, né? 2000 anos registrado aqui o que essas pessoas fizeram. Ninguém gosta de saber isso. Imagine que alguém escreve uma carta sobre a nossa igreja, expondo todos os pecados, todos os erros. Eu não ia ter muito, né? A gente tá tranquilo, né? Eles esperam todos os problemas da igreja e aí, 2000 anos de história, todo mundo sabe os erros da nossa igreja. Pô, isso não é, Paulo dizendo assim, foi com aflição, foi com angústia que eu fiz isso, realmente. Por outro lado, ele diz, isso tudo foi para que vocês soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Paulo termina essa parte quase como um Roberto Carlos, né? Vocês lembraram? Não, duvido que ninguém lembrou. Duvido. Eu aposto que todo mundo que leu Como é Profundo o Meu Amor por Você lembrou do Roberto Carlos. Duvido que vocês não lembraram. Eu duvido que não. Mas ele está querendo realmente dizer, gente, eu quero que vocês saibam mesmo que isso foi fruto de amor. Eu quero que vocês saibam o quanto eu amo, de fato, vocês. Só que uma das demonstrações de amor é justamente exortar. Não para querer ver o outro derrubado, derrotado, mas para proporcionar na vida dele uma vida de alegria que às vezes ele nem sabe que ele pode viver. Mas isso é amar o próximo. Imagina se você tem um filho, por exemplo, tomando decisões erradas, quer seja já um pouco mais velho, tomando escolhas erradas na vida, ou mais novinho, por exemplo, abrindo uma gaveta de faca para brincar com elas. Por amor ao seu filho, você vai chegar e falar assim, filho, vem cá. Sentar aqui e conversar seriamente. Tem coisas que você não pode fazer. E eu estou falando isso não porque é pro seu bem, porque eu te amo realmente. Se eu não te amasse, eu ia deixar você abrir com faca, joga para cima, tenta falar barbarismo com ela, faz o que quiser. Quem não ama faz isso, não está nem aí para a pessoa. O amor nos leva a este relacionamento de exortação, de admoestação, de cuidado com o que você está fazendo. Não tome este caminho. A gente percebe como as pessoas que realmente assim amam os irmãos e se preocupam com a igreja, eu vejo que são aqueles que chegam para mim e preocupados mesmo e dizem, triste que a pessoa não está mais com o nosso meio, né? Ou alguém que chega assim, tá tudo bem com aquela pessoa? Sentindo que parece que ela está assim, passando por alguns problemas, algumas dificuldades. A minha interpretação de tudo isso tá aí alguém que realmente ama os irmãos, está preocupado realmente com a vida das pessoas. Paulo escreve uma carta como essa antes de entrar no nosso ponto, e olha o que ele vai falar lá no capítulo 7, no versículo 8. Paulo diz assim, uma página aí para frente da sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8, ele diz assim, olha que interessante, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. Mas olha que engraçado o que ele diz, é verdade que a princípio me arrependi. É como se Paulo tivesse terminado, assinado e falado assim, nossa, eu acho que foi muito duro. Acho que eu passei da conta. Acho que eu usei expressões ali que, assim, também que ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, então, no fim das contas, era aquilo que ele tinha que escrever mesmo. Então, no começo ele até se arrependeu, ele falou assim, será que eu fui muito duro? Pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Paulo está dizendo, a carta cumpriu os seus efeitos. A carta fez aquilo que eu queria que ela fizesse mesmo. Eu sei que, momentaneamente, produziu tristeza. Mas depois, essa tristeza se transformou em alegria, porque produziu arrependimento de vida. Vocês entenderam, de fato, o ponto que eu estava dizendo ali. E aí ele continua dizendo, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação.
E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Uma coisa é, por exemplo, alguém ouvir uma exortação e ficar triste, mas uma tristeza segundo Deus. Aquela tristeza de alguém que diz assim, é verdade, não estou vivendo uma vida como um cristão deveria viver. O cristianismo é uma vida de alegria da qual eu não estou, de fato, usufruindo. E eu estou triste por isso. Mas essa tristeza de reconhecer a sua pecaminosidade, de reconhecer o que está passando, vai produzir arrependimento. E isso é uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo é a que produz morte. É aquela tristeza ou de um remorso, ou aquela tristeza de dizer assim, nossa, você está julgando agora os outros? Nunca mais quero ver esse cara na frente agora. Acabou nosso relacionamento. Ele prefere seguir a sua vida de pecado que vai continuar gerando morte do que ouvir a exortação. Talvez a melhor ilustração desses dois tipos de tristeza é o que aconteceu com dois apóstolos de Cristo. Lembram da história? Os dois fizeram besteira lá, aliás, quase todos, né? Fizeram um pouco de besteira na vida, principalmente quando Cristo estava sendo crucificado. Tomaram decisões erradas. Dois deles, um traiu Jesus por 30 moedas de prata e o outro negou Jesus 3 vezes. E os dois ficaram tristes depois daquela situação. A Bíblia fala que os dois se entristeceram realmente. Mas um, diante da tristeza, foi lá, tentou devolver o dinheiro, o sacerdote falaram assim, não, agora já foi feito, né? Você vê o que você faz com isso daí, a gente não quer saber mais desse dinheiro. E aí, diante da tristeza que ele sentiu, a Bíblia fala que ele foi lá, comprou um campo, se enforcou, provavelmente a corda estourou, sei lá, caiu, as entranhas dele saíram, tudo lá naquela cena bem pitoresca. Isso foi a tristeza de Judas. Tristeza que, no fim das contas, conduziu ele à morte. Agora, Pedro também se entristeceu. Ficou bem triste com o que aconteceu. Mas a tristeza de Pedro produziu mudança de vida. E que mudança! Você olha para Atos 2 e você fala assim, quem que é esse que surge agora no livro de Atos que parece que mudou da água para o vinho? Quem que é esse que estava fugindo, dizendo que não era cristão e agora, diante de uma multidão lá em Jerusalém, enche o peito, toma a frente e diz assim, varões galileus, ninguém aqui está bêbado não, o que vocês estão vendo é o cumprimento de... Mas quem que é esse? Isso é uma tristeza que produz arrependimento. E o arrependimento produz transformação, mudança de vida. Continuando aqui, versículo 11. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Antes uma carta só de crítica para eles. Agora, olha os elogios que Paulo vai dar para eles. Paulo fala assim, que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver a si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Perceba que no finalzinho aqui, Paulo então introduz que de fato ele reconhece que ele escreveu essa carta para todo mundo da igreja, mas ele tinha algumas pessoas mais específicas em mente. Porque de fato, com certeza, devia ter aqueles que lideravam esses grupinhos. Você pega muita gente na igreja é levado por essas pessoas, né, que a Bíblia chama de falsos mestres, por exemplo, né, e tinha aqueles que provavelmente lideravam aqueles grupinhos. Não era todo mundo que levava o outro para o tribunal, mas tinha um outro ali que era difícil nisso daí. Não era todo mundo também que tinha problema com a ceia, mas tinha aqueles que tinham problema. Já tinha 1 Coríntios 5, inclusive, alguém que saía com a própria madrasta. E toda a igreja estava sabendo. Então Paulo fala, ó, eu sei que tem uma pessoa aí, um ou outro aí, que traz mais problemas. Mas parece que pela carta de 2 Coríntios, embora Paulo não nomeia nem lá e nem aqui, alguns desses, se não todos, se arrependeram. Até esses mudaram de vida. E o que fazer então com essas pessoas agora, que antes causavam tanta tristeza, mas agora se arrependeram? É isso que Paulo vai dizer a partir do versículo 5 lá do capítulo 2. Olha o que ele diz. Versículo 5 do capítulo 2, ele diz assim, se um de vocês tem causado tristeza,
não a tem causado apenas a mim, mas em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. Então, assim, uma pessoa que vive fora dos padrões de Deus, que vive fora da santidade na igreja, no fim das contas, causa tristeza para todo o corpo. Quer uma prova disso? Martela o seu dedinho uma vez. Então faz isso, pega um martelo, põe o dedinho assim, ó, né? Mira bem, você não pegar dois também, né? É muita coisa, né? Mira bem e dá uma bela de uma martelada no seu dedinho. Você não vai dizer assim, ó, tô tranquilo, é só o meu dedinho, ele que se vire. O corpo todo tá tranquilo, né? Ou quando as pessoas falam, não, a dor é coisa da mente, né? Eu vou dominar a minha mente, eu não vou sentir. Faz isso pra você ver. Quem já chutou a cama de manhã cedo no escuro sabe o que eu tô dizendo. Muda o dia, né? Muda o dia. A Bíblia fala que nós somos um corpo. Quando uma parte do corpo está sofrendo, todo o corpo sofre. Tem gente que não tem essa consciência coletiva e acha que a vida dele, que ele pode ver do jeito que ele quer, não vai afetar todo o corpo, mas afeta. E afeta tanto no âmbito espiritual, quanto no âmbito assim, do que acontece aqui mesmo nesse mundo. Espiritual no sentido de que alguém que é membro de um corpo que está vivendo em pecado. E Deus acaba, obviamente, às vezes disciplinando até a igreja. Algumas coisas acontecem com a igreja e as pessoas não sabem por que está acontecendo isso com a igreja, quando na verdade tem alguém ali com pecado escondido. Lembra de Acã, que aconteceu no Antigo Testamento? O povo teve uma vitória lá, com um povo, um adversário relativamente muito mais forte que eles, o pessoal de Jericó, difícil ali, e aí eles vão para uma segunda batalha. Aí eles falam, bom, se a gente venceu Jericó, esse povo aí é fichinha perto de Jericó. Nem vamos cansar todo o exército, vamos mandar um pouco menor de gente. Mas esse pessoal aí é fácil, se a gente venceu Jericó, agora a gente vence todo mundo. Aí eles vão lá e perdem, mas perdem assim, saem envergonhados. Isso aqui aconteceu. Que é pecado. Aí você pensa, mas o que tinha a ver aquele povo com Acã? Por que o exército inteiro perdeu? O povo de Israel perdeu a guerra por causa de uma pessoa que roubou tesouro que não era para roubar lá de Jericó. Então as pessoas acham assim, ah não, mas é o meu pecado aqui, que eu escondo, de estimação. E a gente olha, a igreja passa por dificuldades, e a pessoa acha que assim, não tem nenhuma... Claro que tem. Você faz parte do corpo. Agora, não é só nesse âmbito mais espiritual, mas isso, além disso, envergonha o nome de Cristo. E às vezes envergonha outras pessoas, quando descobre assim, ah, você vai na igreja dele? Eita, é a mesma igreja que vocês vão? Ixi, conheço bem aquela pessoa. E se você vai na mesma igreja, lógico, a pessoa pensa o quê? Deve ser tudo igual ali naquela igreja. Além de Deus disciplinar, e às vezes algumas coisas acontecem para a igreja, a gente não sabe por quê. Porque tem gente ali com pecado escondido realmente, que afeta todo o corpo, causa tristeza. Além disso, é o testemunho da igreja que está indo por água abaixo. Você carrega o nome de cristão e você carrega o nome de membro da igreja bíblica dos irmãos. Nós carregamos essa identidade conosco. Eu sou membro dessa igreja aqui. E se eu faço alguma coisa, principalmente eu como líder, né? Eu falo assim, imagina como devem ser os membros da igreja. Nós temos que ter essa consciência de que alguém que não vive como deveria ver como um cristão causa tristeza, não só a uma pessoa, não só Paulo, porque Paulo fundou aquela igreja, mas Paulo está falando assim, para eu não ser demasiadamente severo, né, a todos vocês. No fim das contas, a pessoa está prejudicando o trabalho de vocês, todos vocês. Mas daí ele continua. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Graças a Deus, a igreja leu esta carta, reconheceu os erros, identificou inclusive pessoas que, opa, você está saindo com a madrasta? Eita. Ó, Paulo está falando para você que você tem que mudar de vida. E a igreja provavelmente fez algum processo de disciplina na vida dele. A Bíblia não fala, Paulo sugeriu ali em 1 Coríntios, né, falou assim, manda esse cara para Satanás, né, se ele não mudar de vida, tudo, entregue ele para Satanás, e outros, que ele diz ali em 1 Coríntios, né, e outro processo de disciplina que nós temos na Bíblia, mas funcionou. Tanto é que Paulo fala, a punição que lhes foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário,
que vocês devem fazer então? Vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Aí tem aquelas igrejas que um determinado irmão lá pecou e parece que eles fazem questão assim, não, agora que você pecou, a gente vai falar para todo mundo que você pecou, agora a gente vai expor o seu pecado, agora a gente vai te pegar para Cristo mesmo, vai te usar de exemplo o resto do ano, você vai ser o exemplo aqui na igreja de alguém que pecou, você vai sentar lá no cantinho com o chapéuzinho virado para costas, sabe aquela coisa, e você vai ficar de modelo, dispondo. Não, espera aí, gente. Uma coisa é disciplinar. A pessoa se arrependeu? Perdão. A gente não está aqui para ficar, né? Ó, você pecou agora, você vai ficar 1 ano afastado da igreja. Não, gente, a pessoa se arrependeu? Perdão e consolo. Ela precisa ser acolhida agora na igreja. Ela precisa ser perdoada, ela precisa voltar. Antes ela causava tristeza, agora ela tem que sentir que ela causa alegria nos membros. Para que ela não fique excessivamente triste por causa da reação dos outros. Portanto, versículo 8, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Veja que Paulo fala reafirmar o amor. Por que reafirmar? Porque tem muita gente que acha que amor mesmo é só nessa etapa. É assim, ó, quando a gente disciplina, é ódio, é raiva da outra pessoa. Mas quando recebe é amor. Paulo está dizendo, não, quando exorta, quando disciplina é amor. E quando há arrependimento e recebe de volta, é amor também. As duas coisas são motivadas pelo amor. Quando a gente é duro com uma pessoa e exorta, porque tem que exortar realmente diante do pecado, isso é amor. E se essa pessoa se arrepender e voltar, a gente vai reafirmar o amor. Essa é uma palavra que acontece só 2 vezes em todo o Novo Testamento. Aqui e lá em Gálatas, quando Paulo fala que, Gálatas 3, quando fala que um mandamento, né, uma aliança, um testamento, depois de ratificado, depois de confirmado, não pode ser desfeito. E o que essa palavra diz? Para sua alegria, Paulo, sabe o que é? Como que você falou de manhã lá? Chancelar, né? Tá? No grego fora da Bíblia, né, quando a gente fala de grego secular ali, essa palavra era usada para transações comerciais. Sabe, depois que você, assim, né, carimbou ali e assinou o contrato, e assim, não volta mais, né? Agora está lá, reconhecido em cartório, 3 dias e tudo mais, fez tudo que tinha que fazer ali, pronto. Tá certo o negócio, né? Não volta mais atrás. Essa ideia de, ó, confirma o amor que vocês têm, selem esse amor por ele. Né? Assim, põe um ponto final nessa história e mostra que vocês estão dispostos realmente a aceitar novamente essa pessoa. Ratifique o amor que vocês têm por ele. Aquilo lá foi prova de amor. Mas agora, assim, confirmem esse amor, realmente. Aceitando essa pessoa de volta. Versículo 9. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados. Isto é, se seriam obedientes em tudo. E eles foram aprovados. Foi esse o propósito que ele escreveu. E de fato eles foram aprovados. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo está dizendo assim para eles, gente, ó, vou confiar no que vocês fizeram. Se vocês perdoaram, quando eu for aí, eu não vou ficar repetindo outra vez a exortação, eu não vou, não, mas agora que eu cheguei, agora começa a punição. Não, eu também perdoo essa pessoa. Ela antes causava tristeza, mas agora ela causa alegria. E por que Paulo faz isso? Paulo diz então, terminando a mensagem dele, ele diz, para que a gente não dê lugar para Satanás. Né? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. O que Paulo está dizendo é que quando uma pessoa peca, é nossa responsabilidade, por amor a esta pessoa, se ela está causando tristeza, exortar esta pessoa. Se a gente não fizer isso, Satanás vai ter vantagem. Por outro lado, se ela se arrepende e volta para o corpo, qual é a nossa responsabilidade? Acabou. Ponto final na história. Não vai ficar remoendo isso daí. Lembra que perdão é perdão mesmo. Perdão não é assim, né? Ó, eu te perdoo, mas é bom você não ficar frequentando muito a igreja aqui, não.
Eu te perdoo, mas bom você não participar de nenhum ministério aqui na igreja mesmo, fica no cantinho ali. Nós perdoamos, mas também assim, quando eu fizer um churrasco, não acho que você vai ser convidado aqui também. Mas espera aí. Se fizer isso, Satanás vai ter vantagem. E é isso que ele quer. O que ele mais quer é voltar àquele estilo de vida que eles faziam antes. Divisão no corpo, litígio, briga, um não esperar o outro, imoralidade, promiscuidade, tudo que acontecia. É isso que ele quer. Quando nós colocamos um ponto final na história, a pessoa se arrependeu, arrependido, pediu perdão e quer voltar para a comunhão e está entristecido com essa tristeza que produz vida, arrependimento, mudança de vida, é nosso dever, então, por causa do amor, receber essa pessoa novamente e dizer, agora, antes você causava tristeza, agora vamos nos alegrar. Talvez a gente lembre aqui da história do filho pródigo, né? Assim que esse filho volta, eu acho muito bonita essa história, né? O pai não chega e fala assim, né? Senta aí que agora eu vou te dar um sermão. Eu te disse que você ia passar por isso. Eu falei que ia dar tudo errado. Agora você vai ficar aqui 1 ano, né? De escanteio aqui em casa, ou qualquer coisa. O pai, assim, ele ensaia tudo que vai falar. Quando ele está no meio da fala, o pai já não quer saber o que ele voltou. Ele voltou. Mata o novilho, vamos fazer uma festa. Ele voltou. Voltou. O que mais que importa? Ponto final na história, acabou. Mas aí tem o irmão mais velho, né? Que é aquele que assim, espera aí, como assim? Saiu e voltou e acha que ele voltou, acabou. Assim, ponto final na história, ele está arrependido, voltou, festa, churrasco, e vamos comemorar. Porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Antes ele causava tristeza, agora ele causa alegria. Irmãos, nossos relacionamentos devem ser pautados nesse tipo de alegria. Não é aquela alegria como o mundo fala de um cinismo que a gente vive hoje, de que tudo vira motivo de piada. E a gente fala assim, pô, é tão legal estar com aqueles irmãos, por quê? Porque a gente só conta piada, só dá risada. E claro, a gente tem lugar para isso, né? Não tem como a gente conviver sem um pouco de piada, um pouco de humor. Isso é sempre bom. Mas a maior alegria nos nossos relacionamentos é saber que todos nós estamos na mesma página, caminhando rumo à santidade. É esse tipo de alegria que deve ser pautado. Porque, sinceramente, você conta piada, você pode contar com o pessoal lá fora. Se você vem aqui só para se divertir e dar risada, tem vários outros grupos aí fora que você pode dar risada e se divertir. Aliás, tem até ninguém aqui é humorista. Alguns tentam. Mas ninguém aqui é humorista. Você pode pegar humoristas lá fora, você vai dar mais risada que o pessoal aqui. Às vezes até eu tento ser humorista e não dá certo. Geralmente não dá certo. Você pode dar mais risada ali. Aqui é o lugar de dar risada, mas a alegria que a gente compartilha não é esse tipo de alegria. A alegria que a gente compartilha é de estarmos todos juntos batalhando pela fé. Só que para isso, às vezes, é necessário exortar. Se você está numa situação como essa, talvez tenha recentemente levado um puxão de orelha de algum irmão seu. Ou talvez você está precisando exortar alguém porque viu algo de errado na vida dele. Viu algo que se desvia. Lembra? É sua obrigação como cristão, motivado pelo amor, fazer isso. E se você está no papel de ser exortado, tem uma tristeza segundo Deus, que vai produzir arrependimento e não morte. Vai mudar de vida realmente. Depois de arrependido, então, que a gente como igreja possa receber essas pessoas. E se antes causava tristeza, agora causar alegria. E que a gente possa viver como igreja esse tipo de alegria, esta comunhão em Cristo Jesus. Amém? Senhor, que o Senhor nos ajude e nos capacite nisso, Deus. Nos dê um coração humilde. E o segredo de viver esse tipo de alegria e encontrar nesse estilo de vida a alegria que precisamos para viver o nosso cristianismo aqui nessa terra. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.